Sabe, no mundo da tecnologia, existem algumas profissões que todo mundo acha que conhece, mas que, na verdade, são super mal compreendidas. E talvez nenhuma sofra mais com isso do que a do especialista em suporte de TI. Nesta nossa análise, a gente vai quebrar completamente essa visão antiga e mostrar o poder estratégico que existe por trás dessa função. Vamos começar com a frase que é praticamente um meme, né? Já tentou desligar e ligar de novo? Pois é. Esse estereótipo, apesar de às vezes até funcionar, é só pontinha do iceberg. Eles contam uma realidade, olha, muito mais complexa e que é absolutamente crucial para o sucesso de qualquer empresa moderna. E é exatamente isso que essa citação diz. A função do suporte de TI deixou de ser só apagar incêndio, só consertar o que quebrou. Hoje, essa área é de fato a espinha dorsal que sustenta a produtividade, a segurança e a inovação de uma empresa. Ok, vamos mergulhar fundo nisso para entender como. Para começar, a gente precisa ir muito além dessa ideia de simplesmente reiniciar as coisas. É hora de explorar qual é a verdadeira essência do papel do suporte de TI no século XXI. E o ponto central é exatamente este. O foco mudou das máquinas para as pessoas. Pensa bem, a tecnologia não adianta nada se as pessoas não conseguirem usar, certo? Então, o objetivo final do suporte de TI é garantir que a tecnologia seja uma ferramenta que capacita, que ajuda as pessoas e não uma barreira que atrapalha. Agora, o que é realmente fascinante aqui é a jornada dessa profissão. O que começou com um trabalho super físico, quase mecânico ali, dentro de computadores gigantescos, evoluiu para uma função altamente estratégica, que gerencia ecossistemas digitais inteiros, muitas vezes sem nem precisar tocar numa máquina. Essa linha do tempo mostra bem o quanto a área se tornou complexa e, vamos combinar, indispensável. Então, vamos entrar agora no campo de batalha do dia a dia para ver como tudo isso funciona na prática. Quais são as tarefas que realmente definem o trabalho de um profissional de TI moderno? O trabalho de suporte, na real, tem duas frentes. A reativa é a que todo mundo vê, aquela correria para resolver um problema urgente, tipo um sistema de vendas que cai no meio do dia. Mas olha, é na frente proativa que a verdadeira mágica acontece. É aqui que o valor estratégico é construído, evitando que esses mesmos incêndios sequer comecem. E este slide mostra perfeitamente esse trabalho proativo. Pense assim, um profissional que documenta a solução para um erro comum não está só resolvendo um problema. Essa pessoa está criando um material que vai economizar dezenas de horas de trabalho no futuro e ainda vai ajudar os colegas a resolverem a questão sozinhos. E isso é o que a gente chama de arquitetar a eficiência, não é só consertar o que quebrou. Essa dinâmica entre o reativo e o proativo acabou criando uma estrutura bem clara de progressão de carreira e de especialização. Vamos dar uma olhada em como essa estrutura funciona na prática. Essa estrutura de níveis, do N1 ao N3, não é só uma hierarquia não. É um sistema muito inteligente para organizar o trabalho e, ao mesmo tempo, desenvolver talentos. O N1 é como se fosse o socorrista, que resolve os sintomas rapidinho para todo mundo voltar a trabalhar. O N2 é o detetive, que vai fundo para investigar a causa do problema. E o N3? O N3 é o arquiteto, o especialista que redesenha os sistemas para que o problema nem chegue a existir. Então, o ponto-chave aqui é que essa escada é um verdadeiro motor de desenvolvimento profissional. Um profissional de nível 1 aprende muito só de observar como os casos que ele escalou são resolvidos lá no nível 2. É tipo uma mentoria que acontece todo dia, na prática, o que acelera o crescimento de um jeito impressionante e super orgânico. Certo. Agora que a gente já entendeu as funções e a estrutura, vamos conectar os pontos. Vamos analisar o impacto estratégico que o suporte de TI tem no negócio como um todo. Este gráfico deixa bem claro, suporte de TI não é um centro de custo, é um motor de valor. Ao garantir que as ferramentas funcionem, ele aumenta a produtividade. Ao proteger os sistemas, ele é peça-chave na segurança. E ao ajudar a implementar novas tecnologias, ele se torna um agente direto da inovação na empresa. E esse valor fica muito, mas muito evidente na área de cibersegurança. Imagina só, um analista de suporte recebe uma chamada sobre um e-mail estranho que pede uma ação urgente. Em vez de só deletar, essa pessoa decide investigar e descobre que aquilo é o comecinho de um ataque super sofisticado. Essa curiosidade pode ter salvado a empresa de um prejuízo enorme. Isso é o tal do firewall humano em ação, a primeira e mais importante linha de defesa. Para fechar, vamos ver como toda essa experiência, toda essa bagagem acumulada na linha de frente serve como uma verdadeira plataforma de lançamento para algumas das carreiras mais desejadas em tecnologia hoje em dia.
Esse slide aqui é praticamente um mapa de carreira. Ele mostra como as habilidades do dia a dia, como por exemplo analisar o comportamento de um usuário para identificar uma ameaça, são a base para se tornar um analista de SOC. Ou como a manutenção de servidores vira o passaporte para uma carreira como engenheiro DevOps, uma das funções mais valorizadas no mercado. Suporte definitivamente não é o fim da linha, é um ponto de partida super estratégico. E para quem se inspirou nesse caminho, aqui ficam os próximos passos. Ir atrás de certificações reconhecidas, como as da CompTIA, que validam o conhecimento técnico, ter aquela mentalidade de que sempre há o que aprender e, o que é fundamental, criar um plano de desenvolvimento individual com metas bem claras. São ações concretas para assumir o controle da própria carreira e acelerar o crescimento. A verdade é que o especialista em suporte deixou de ser um personagem secundário para virar protagonista na história digital. É quem guarda a produtividade e quem responde primeiro numa crise. A pergunta que fica no ar é, com a tecnologia evoluindo tão rápido, qual vai ser o próximo grande desafio que essa função tão essencial vai ajudar a humanidade a superar?